O meu entrevistado de hoje é professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas desde 1989. Antes, trabalhou no Ministério do Planejamento com João Sayad e no Ministério da Fazenda com Dilson Funaro. Foi pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e é autor de vários livros sobre economia. Boa noite, Paulo Nogueira Batista. Boa noite. Como é que você está? Bem, obrigado. O que tem de verdade sobre o que a gente pensa no senso comum sobre o FMI? Eu notei, por exemplo, que ao longo do período em que eu lá estive, o Fundo Monetário mudou para melhor na sua avaliação macroeconômica. Graças ao trabalho de algumas pessoas, por exemplo, eu destacaria o Dominique Strauss-Kahn, que foi diretor-gerente do Fundo Monetário, número 1 da administração, o francês. Ex-candidato a presidente. Ex-candidato a presidente, francês, socialista, que era uma pessoa de mente aberta, com uma certa formação keynesiana, e ele trouxe como economista-chefe o Olivier Blanchard, que é um grande economista, macroeconomista, neo-keynesiano, flexível, mente aberta também, e também com o trabalho de algumas cadeiras, a brasileira, a russa, a indiana. Arejamos o pensamento do Fundo Monetário. Tanto que eu vou te dizer que eu acho que hoje, mesmo com um certo retrocesso que aconteceu depois da saída do Dominique Strauss-Kahn e do Olivier Blanchard, e a normalização da crise, né? A crise atenuou, isso provocou um certo retrocesso, mas mesmo com esse retrocesso nas reformas do pensamento do fundo, eu diria que o pensamento econômico do fundo hoje é mais avançado do que aquilo que passa por ortodoxia econômica no Brasil, entende? Então, ou seja, o FMI hoje seria uma boa influência sobre os economistas brasileiros, é isso que você está dizendo? Seria bom que muitos economistas brasileiros lessem os estudos e pesquisas que o fundo faz, porque frequentemente são interessantes. Agora, tendo dito isso, eu não quero também pintar um quadro do FMI como uma maravilha, não, de jeito nenhum. O FMI é uma entidade governada, a governança é desequilibrada, nós fizemos um esforço de melhorar essa governança para aumentar a representação dos países emergentes no fundo, mas esse esforço é parcialmente bem sucedido apenas. E acaba havendo uma imposição de agenda que vai ao encontro dos interesses desses países, suponho. E se mistura, o Fundo Monetário é uma entidade técnica e política ao mesmo tempo. E não é incomum que ele seja usado para avançar as agendas bilaterais dos países dominantes. Daí que a relutância do senso comum, do que você chamou de senso comum, em relação ao fundo, é justificada, porque no processo de negociação de um acordo com o fundo, as influências espúrias estão frequentemente presentes também, né? Ou seja, é muito importante não dever para o fundo, né? Porque isso pode representar uma perda de soberania muito grande. Por isso é que o Brasil fez um esforço bem sucedido de acumular reservas, que começou em 2005, 2006, 2006 mais 2006, fortemente. Mais fortemente com o Manteiga, quando o Manteiga entrou no Ministério da Fazenda. E hoje nós temos reservas elevadas, o que dá ao Brasil uma proteção que outros países não têm, né? E em relação à China? Você depois migrou para a China. O Banco dos BRICS é um desenvolvimento dos BRICS, eles próprios, né, esse conjunto de países em desenvolvimento que tem economias robustas, por assim dizer, e que não só passaram a tentar se coordenar, mas estão tentando criar mecanismos que não são propriamente aqueles herdados do pós-guerra, que são aqueles organismos multilaterais, Banco Mundial, FMI, conhecidos. Tentando criar um polo para garantir um equilíbrio de fora, por assim dizer, né? Vocês tentaram um equilíbrio de dentro e agora vai se tentando um equilíbrio por fora. Exatamente. Isso vai ter força? Isso você acha que vai ganhar impulso? Ou o fato do Brasil estar nessa situação de ambiguidade prejudica o desenvolvimento dessas ideias mais... Prejudica. Esse tema que você agora levanta é ligado ao anterior. Sim. Se as instituições de Bretton Woods, o FMI e o Banco Mundial, tivessem se mostrado mais abertas à mudança, como queriam os BRICS, como queria o Brasil, eu te digo com toda certeza que eu estava lá dentro, nós não teríamos caminhado na direção de criar mecanismos próprios. Isso foi uma decisão tomada pelos BRICS a partir de 2012, que resultou da nossa decepção com a lentidão do processo de mudança das entidades em Washington. Aí decidiu-se criar, e se criou um banco de desenvolvimento, para o qual eu acabaria indo, né? Em Xangai, um novo banco de desenvolvimento. Que o Brasil presidirá, né?
em 2020. O Brasil presidirá a partir de julho de 2020, é um ponto importante esse. E criou-se também um mecanismo de compartilhamento de reservas, um fundo monetário de reservas. O Brasil teve um papel muito importante nas duas negociações, viu? Eu diria até mesmo que o Brasil, no período Dilma, que já era o governo Dilma nesse momento, liderou em grande parte as duas negociações, principalmente a do Fundo Monetário. Não por acaso, foi na cúpula dos BRICS de Fortaleza, a cúpula de 5 anos atrás, presidida pela Dilma, que se assinaram os tratados de criação do Fundo Monetário dos BRICS e do novo Banco de Desenvolvimento. Essas entidades existem, estão estabelecidas. Lamentavelmente, entretanto, o motor Brasil faz falta. Quando o Brasil se apaga... A turbina brasileira está... Está variada, né? Desde 2015, na realidade, né? Mas agravada agora? Possivelmente. Agravada, eu diria que agravada sim, porque... Vamos ver se melhora, né? Mas no governo Temer e Bolsonaro se agravou a avaria do motor Brasil nos BRICS, né? Então, tanto o Fundo Monetário dos BRICS como o novo Banco de Desenvolvimento sofreram com a ausência de uma presença mais forte, a falta de uma presença mais forte do Brasil, né? Isso pode mudar? Pode. A gente não pode também descartar inteiramente que o governo atual, embora tenha cometido enormes erros em várias áreas, né, não vá agora evoluir para uma... Por exemplo, você mencionou, é muito importante para o novo Banco de Desenvolvimento quem será o presidente do banco, que será indicado pelo Brasil. Nós negociamos isso em Fortaleza, que a Índia indicaria o primeiro presidente e o Brasil indicaria o segundo, né? Então vamos ver quem o governo vai indicar, né? Hoje o governo brasileiro parece estar entre duas opções igualmente desconfortáveis. Entre servir a um senhor, no caso os americanos, ou servir a dois, que talvez seja tão ruim quanto a primeira alternativa, ao invés de optar por não servir a outros interesses que não sejam os interesses nacionais. Você não acha que essa falta de rumo do governo brasileiro em política externa é uma das causas pelas quais a turbina brasileira acaba perdendo potência? Sem dúvida. Essa falta de rumo da política externa se agravou consideravelmente no governo Bolsonaro, né? Política externa, lato sensu, incluindo a política econômica externa, né? Sim. Não apenas a do Itamaraty. E você veja o seguinte, de novo, acho que a ficha começou a cair, mas nos primeiros, digamos, 9, 10 meses do governo, havia uma ideia de que nós construiríamos, que o Bolsonaro construiria uma relação especial com o Trump, né? E passou a fazer uma série de concessões unilaterais e manifestações, às vezes até humilhantes, vergonhosas, de alinhamento ao governo Trump, né? E o que aconteceu, no meu entender, a minha leitura, é que, com o passar do tempo, foi ficando claríssimo que essas concessões unilaterais, essas manifestações de amor e de adesão, não estavam tendo nenhuma contrapartida. Nenhuma área. Pode até, se quiser, recapitular as concessões que foram feitas e as decepções que houve, mas estão aí à vista de todos, foi amplamente noticiado, né? Você pode dizer, está caindo a ficha? Está, porque o governo Bolsonaro abandonou aquela hostilidade gratuita que vinha manifestando na campanha e mesmo no governo em relação à China, né? E caminhou na direção de uma aproximação, de uma normalização da relação com a China. O primeiro vice-presidente foi lá, o Mourão, depois o próprio presidente visitou a China e agora na cúpula dos BRICS houve uma nova aproximação. Antes disso ele fez uma provocação barata, ainda a Taiwan, demonstrando simpatia por Taiwan, uma coisa que gerou já um desconforto pelo amadorismo, não é pela causa. Né? Porque isso foi em 2018, quando ele era pré-candidato, já com grandes intenções de voto, e ele foi lá visitar Taiwan. Olha, eu sempre digo quando me perguntam sobre isso, você pode visitar Taiwan. Claro. Mas você precisa saber por que você está fazendo isso. Né? Não como uma bravata, né? Porque isso é visto como gravíssimo, né, pelos chineses. Né? O Trump, que é o Trump, aceitou um telefonema da primeira-ministra de Taiwan, e foi um rebuliço, um problema nas relações Estados Unidos e China. Então, foi uma decisão muito amadorística, no meu entender, essa de visitar Taiwan sem saber porquê, sem avaliar as consequências. Mas de lá para cá, o governo vai aprendendo, né? Vai aprendendo, vai caindo a ficha, né? E eu diria a você o seguinte... Aprende de um lado e desaprende de outro, né? Como a gente tem visto, né? Mas enfim, vamos falar desse... Pelo menos nesse aspecto, assim, acho que ficou claro, espero que tenha ficado claro que... Olha,
precisava de 11 meses? Não precisava, 10 meses, porque quem conhece, eu morei 8 anos nos Estados Unidos, eu digo isso até no meu livro. O que eu notei, entre outras coisas? Os americanos tratam com indiferença e até desprezo os seus satélites. Eu vi isso no Fundo Monetário, eu vi isso no G20, né? Não quero citar nome de país para não ofender ninguém, mas o Brasil nessa época não era isso, né? E eu observava a relação americana com seus satélites, inclusive alguns países desenvolvidos que se comportam como satélites americanos, entende? Então, eu quando vi o... Na verdade, você presta atenção em quem te causa problema, né? Se uma pessoa, né? E quem se um tem país não causa nenhum problema, você acaba... Vou te dizer mais, não é só os americanos que não prestam atenção, os outros países tampouco desprezam as opiniões de países que são vistos como alinhados aos Estados Unidos, ou à China, entende? Então o Brasil só tinha uma voz ativa em vários assuntos porque ele era visto como um ator independente, até recentemente, né? Então vamos ver, mas eu acho que também, você tem razão no seguinte, você falou bem, o sujeito vai agora querer se mover na direção da China, mas a maneira como ele se move na direção da China também é canhestra, né? Porque ele fica, por exemplo, na cúpula dos BRICS, agradecendo repetidamente a China por ter respeitado a soberania brasileira na questão da Amazônia, naquela controvérsia com o Macron, com a França, né? Isso agradecer, né? Isso é o básico, né? Que os países importantes como o Brasil tenham a sua soberania respeitada. Então, até na maneira como ele se aproxima com a China, ele mostra isso que você falou, não é passar do alinhamento aos Estados Unidos para o alinhamento à China, é não se alinhar a ninguém, porque o Brasil tem um tamanho, é um país de uma importância que o resto do mundo até estranha quando vê o Brasil se alinhando automaticamente a um outro país, seja a China, seja os Estados Unidos, né? Em função justamente de que a independência é um ativo no mercado internacional, vamos dizer assim, político e econômico. E uma coisa muito importante, por isso que eu escolhi esse título no meu livro, O Brasil não cabe no quintal de ninguém. O brasileiro esquece que o Brasil faz parte de uma lista, de um grupo de apenas 5 países. Só 5 países no mundo inteiro fazem parte ao mesmo tempo da lista dos 10 maiores PIBs, dos 10 maiores territórios, dos 10 maiores populações. Esses 5 países são os Estados Unidos, Brasil, Rússia, Índia e China. Então o Brasil é um dos gigantes do mundo e não pode se comportar como se fosse um país pequeno, né? Votou agora, por exemplo, como é que pode o Brasil votar contra a resolução da ONU condenando o embargo a Cuba? 187 países votaram a favor, 2 se abstiveram, Colômbia e Ucrânia, e 3 ficaram contra. Estados Unidos, por suposto, Israel, que depende estruturalmente dos Estados Unidos, inclusive do ponto de vista orçamentário e político, né? E o Brasil gratuitamente. Fernando, Micronésia votou a favor da resolução, Palau votou a favor da resolução, Vanuatu votou a favor da resolução. Como é que pode o Brasil, um dos gigantes do mundo, se alinhar gratuitamente a uma decisão odiosa, condenada por ampla maioria da comunidade internacional, que é esse embargo, que se agravou, inclusive, no passado recente, a Cuba, né? Se agravou muito. Muito. Com o Trump se agravou demais, né? Exato. Eles invocaram um capítulo da lei de embargo que nunca tinha sido ativada, né? Ou seja, recrudesceram o embargo, mesmo em relação à origem das medidas contra Cuba, né? Então piorou muito a situação. Isso não tem nada a ver com simpatias ideológicas. Sim, com óbvio. Cuba. Você vê que 187 países das mais variadas tendências condenaram o embargo, né? Quer dizer, o Brasil pode prescindir do Mercosul, pode prescindir de pactos regionais. Ele tem tamanho para prescindir disso? Ou você acha que isso exigiria da nossa parte uma reflexão sobre integração em novos moldes? O Brasil é tão grande que ele poderia, no limite, prescindir disso, mas não tem por que prescindir. No governo Lula, e já antes, na realidade, né? Mas continuou no governo Lula, se aprofundou e continuou no governo Dilma, houve todo um esforço de criar um ambiente de união na América do Sul, principalmente, mas também na América Latina, de modo geral, né? E esse esforço foi importante. Não é fácil, viu, Fernando? Porque eu costumava dizer, na época que o Lula era presidente, a boca pequena, né? Que se o Lula era o líder da América Latina, ele era um líder sem muitos liderados, porque ninguém seguia o modelo Lula de política internacional. É verdade. Que era um modelo centrista, reformista. Você tinha 2 grupos de países na América Latina, os satélites dos Estados Unidos, alinhados automaticamente, né? E os bolivarianos, que eram desalinhados automaticamente. Uma retórica contraproducente, os bolivarianos e os kirchneristas, né?
O Brasil é grande, sim, pode prescindir de alianças regionais quando necessário, mas ele maximizará a sua capacidade de defender os interesses nacionais e de atuar por um mundo melhor se estiver atuando em aliança. E nós sabemos fazer isso. Nós temos um dos melhores serviços diplomáticos do mundo, que é o Itamaraty. Temos uma tradição, né? Então o Brasil tem que ter um foco na aliança na América do Sul e na América Latina. Tem muito espaço para atuar na América Central e Caribe também. Tem espaço? Tem, eu notei isso no Fundo Monetário. Coisa que não é muito da nossa tradição. Não é, mas tem. O Brasil tem uma irradiação enorme. O México agora evoluiu para um governo de centro-esquerda, né? E você acha que o México, nós devíamos ter radar ligado para o México também? Olha, o México Porque o México é... Minha experiência... grau de dependência enorme, né, da economia mexicana. Minha experiência com os mexicanos não foi das melhores no período que eu lá estive, mas aconteceram depois que eu de lá saí, duas coisas importantíssimas que alteram, eu acho, talvez o teu posicionamento do México. A eleição do Trump nos Estados Unidos com atitudes truculentas. Até construir muro estão construindo. Que mostram o perigo que era a opção mexicana pelo alinhamento automático histórico, né, de longo prazo, e a eleição do López Obrador. Então acho que há um espaço ali. Mas também a África. A África olha para o Brasil assim, com grande interesse, né? E BRICS. Então eu diria a você que o Brasil tem que atuar simultaneamente em várias frentes. E tem que ter uma boa relação com a Europa, com os Estados Unidos e tudo. Mas, ou seja, olhar para os iguais, tanto na África quanto no Oriente Médio, eventualmente na América Latina, está longe de ser terceiro-mundismo, né? Isso é próprio de complexo de vira-lata, né? Quer dizer, não é terceiro-mundismo. O Brasil tem que ter uma atuação global, condizente com o seu tamanho e com o que se espera do Brasil, entende? O que está acontecendo hoje, no meu entender, está provocando perplexidade no resto do mundo. Que não é esse o Brasil que as pessoas acostumaram a conhecer nas últimas décadas, entende? O Brasil é um país que irradiava conciliação, simpatia, diálogo, paz, né? Não era um país com uma política externa fortemente ideológica, contrariamente ao que se diz atualmente. Era uma política externa predominantemente pragmática, né? A partir de princípios e valores, mas pragmática. Pragmática. Por exemplo, o Brasil era era amigo de Israel e dos árabes também. Nunca tomou partido nesse conflito. Nós temos populações... E nunca se omitiu tão pouco, né? Nunca se omitiu quando teve que atuar, condenar. Mas com equilíbrio, quando né? tinha que condenar os abusos, por exemplo, contra os palestinos, fazia isso, mas sem se declarar hostil a Israel, né? Assim como não tem sentido nenhum você imitar o Trump e querer transferir a embaixada para Jerusalém, criando um transtorno totalmente... De novo, 2 ou 3 países do mundo seguindo essa os Estados Unidos, se não me engano, Nicarágua e o Brasil. Mas aí o Brasil voltou atrás, felizmente. O Bolsonaro voltou atrás. Volta a falar, vez ou outra, sobre o assunto. Agora virou um escritório de representação em Jerusalém, mas por enquanto abandonou aquela ideia estapafúrdia de acompanhar os americanos na transferência da embaixada para Jerusalém, né? Quão verdadeira é a agenda ambiental e de direitos humanos no cenário internacional? O quanto ela pesa de fato, o quanto ela é usada para torpedear adversários conjunturais ou... Boa pergunta. Uma pergunta não é fácil de responder porque existe uma mistura aí. Eu uso até no livro a expressão protecionismo politicamente correto, né? Protecionismo politicamente correto. Boa expressão. Que é o que você está dizendo na realidade. Isso, até que ponto é um pretexto apenas, né? Eu acho que é uma agenda que a gente não pode, assim, adotar uma atitude, não pode confrontar essa agenda ambientalista de direitos humanos de maneira tosca, como tem feito o atual governo. Óbvio, né? Porque nós temos que respeitar o fato que existe uma preocupação real em muitos setores da sociedade de outros países com o meio ambiente, com os direitos humanos, com as consequências internacionais do que se faz na área ambiental, os spillovers, né, para outros países, nós temos que respeitar. Ao mesmo tempo, nós temos que ter cautela, porque esse discurso simpático é manipulado por interesses, né? Sim. É manipulado por interesses econômicos, interesses políticos, né? Então, nós temos que ter, em relação à esfera multilateral, uma atitude aberta, cooperativa, mas com ceticismo, examinando a cada passo, sabe? Por isso que me preocupa, por exemplo, quando eu vejo o discurso do Bolsonaro na ONU, recente, né? Ele disse algumas verdades,
algumas verdades até importantes. A Amazônia não é patrimônio da humanidade. Claro. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Mas essas verdades, esses pontos importantes, estão misturados com coisas tão toscas, tão primitivas, que a minha preocupação é que isso contamine certas ideias centrais que ele botou lá, que são válidas e que nós temos que defender, né? Sim, a Amazônia não é patrimônio da humanidade, é patrimônio dos países da bacia amazônica, notadamente o Brasil, que é dono da maior parte, né? Agora, isso significa dizer que, embora isso sirva de pretexto para o politicamente correto, né, que é, em parte, é uma manipulação, mas as declarações do governo brasileiro sobre meio ambiente, sobre direitos humanos, por exemplo, nós tivemos 3 autoridades, entre aspas, do governo, né, o filho do presidente, o general faz tudo do presidente, o Heleno, e agora o Guedes falando de AI-5. Acho que a maioria dos brasileiros nem sabe o que é AI-5, porque é uma coisa do... Né, estamos falando de uma coisa de 1968. Né? Mas falar disso, provavelmente isso tem uma repercussão também internacional, né? Não é só local. Não, sem dúvida. De novo, o Brasil é um país muito importante, né? Então, quando o presidente da República, ministros importantes dizem coisas toscas, caricatas até, isso repercute. Repercute na mídia internacional, repercute nos investidores, né? E passa a imagem de um país, não quero usar uma palavra exagerada, talvez um país que começa a se comportar de maneira desgovernada, né? Agride noções que são noções da civilização no século XXI, a preocupação com direitos humanos, com democracia, com meio ambiente, né? Então, esse retrocesso brasileiro nessas áreas, eu não quero também ser muito negativo, mas parece que nenhum setor do governo se salva, né? Que é uma operação da mídia, do establishment brasileiro, para fazer um cordão sanitário em torno do Paulo Guedes, né? Para dizer que ele tentou-se também isso em relação ao Moro, mas nem o Paulo Guedes nem o Moro ajudam a manter esse cordão sanitário. E frequentemente mostram a sua afinidade profunda com o resto do governo. Não é por acaso que Moro está no governo, não é por acaso que Guedes está no governo. Não são adereços ali, né? Não, são a cada uma a sua maneira extremistas também, né? Extremistas na área do direito, extremistas na área da economia, né? E o extremismo na área da economia, o ultraliberalismo, fundamentalismo de mercado, historicamente se associa a movimentos governos ditatoriais. Sim. Nós sabemos disso, né? O ex-presidente Fernando Henrique disse uma frase depois de muito tempo, né, que sem grandes críticas ao governo Bolsonaro, quando o Guedes ameaçou, né, na esteira do Heleno e do filho do Bolsonaro com AI-5, dizendo daqui a pouco vão pedir AI-5 e não estranhem isso, ele disse, olha, o Fernando Henrique falou uma frase em contraponto dizendo o seguinte, olha, o ultraliberalismo, a expressão que ele usou, é que pode levar as pessoas para a rua. Querendo dizer o seguinte, não venha botar na conta das forças políticas de oposição uma eventual perda de controle sobre os humores da população, que foi em maio para as ruas, aos milhões, questionar a decisão do governo Bolsonaro sobre os cortes na educação. E logrou êxito, porque o governo Bolsonaro foi obrigado a liberar os recursos da educação ao longo do ano. Quer dizer, ele sentiu que ia ter reação. Você acha que as medidas do Bolsonaro podem levar a problemas mais graves do ponto de vista da sociabilidade? Porque, você pegar, o Chile é um país estável do ponto de vista político, há bastante tempo. Né? Quer dizer, desde o fim da ditadura Pinochet, você tem ali um pacto democrático que funciona. E isso não impede as pessoas de ir para a rua protestar, assim como no resto da América Latina. Você acha que essas medidas estão sendo tão radicais que isso pode provocar um mal-estar a esse ponto? Pode. Eu creio que essa declaração do Guedes, ela tem que ser entendida no contexto do que está acontecendo na região. Tá? O que está acontecendo em México, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, essas turbulências na Bolívia, né, estão assustando o establishment brasileiro e o governo Bolsonaro em particular. Então, é claro que o ministro da Fazenda não pode fazer o que o Guedes fez. Ele foi questionado numa entrevista sobre declarações do
ex-presidente Lula resolveu bater boca com... você está chamando o povo para a rua, então não se espantem com o AI-5. Isso não é papel do ministro da Fazenda, ou ministro da Economia, no caso, ficar polemizando com os líderes da oposição. Ele tem que ser mais comedido, sabe? Mas eu entendo que essa reação dele foi... Fernando, eu recuperei uma entrevista dele ao Financial Times de fevereiro deste ano. Ele disse, entre outras pérolas, que era um cientista, apenas um cientista fazendo o seu trabalho, e que o Chile, que os Chicago Boys, os economistas de Chicago, tinham consertado o Chile, e o Chile agora era como uma Suíça. Então, com esse tipo de mentalidade radical e um pouco cega politicamente, cega para os problemas da desigualdade, da pobreza, né? Ele deve ter tomado um choque quando viu o que aconteceu no Chile logo depois, né? A contestação ao modelo que ele pregava. Lembra que ele queria fazer no Brasil a previdência com capitalização individual, que era o modelo chileno, aplicado em 80, 81, durante o governo Pinochet, durante a ditadura militar, entende? Então há uma associação problemática entre fundamentalismo de mercado e repressão, que várias pessoas estão notando. E essa declaração do Guedes se insere nisso. Mas eu noto também que o Bolsonaro está pisando um pouco no freio. Está notando o que está acontecendo. Eles estão tomando duas providências. Estão tomando providências repressivas, excludente de licitude, GLO, né? E essas declarações repetidas sobre o AI-5, quase como que tentando assustar, né, a oposição, né? Fiquem aí tranquilos, porque senão vem aí a ditadura, né? Isso é um lado. O outro lado é que certas reformas estão sendo desaceleradas. Por exemplo, o Bolsonaro adiou o envio da reforma administrativa para o Congresso. Quando emerge o pensamento neoliberal nos anos 80, no final da década a gente aprova uma Constituição social-democrata. Ou seja, no mesmo momento, né, que as coisas estão sendo preparadas para o desmonte, a gente resolve montar o nosso Estado, entre aspas, social-democrata. E a bem da verdade, durante os anos 90, ou seja, até 10, 15 anos depois da Constituição ter sido promulgada, nós efetivamente aplicamos muito pouco da Constituição, mas aplicamos. Veio o governo Lula, aplicou, acho que foi o governo que mais levou a sério o que estava escrito na Constituição de 88. Você fala que o Brasil não cabe no quintal de ninguém, mas eu vejo muito economista liberal dizendo que a nossa Constituição não cabe na nossa economia. Ou seja, o desmonte dos direitos constitucionais é um pressuposto da retomada do nosso desenvolvimento. Eu queria que você explorasse uma variante dessa frase, que eu não ouvi de ninguém, mas poderia ter sido dita, é que o povo não cabe no orçamento público, né? Na realidade, o que fez o governo Lula e o governo Dilma também fez? Tentaram colocar o povo dentro do orçamento, mas simplificando ao extremo, os outros continuaram lá nesse orçamento, os ricos, né? Com incentivos, com subsídios, quando vem com a crise, concessões. Tem que se perguntar quem vai sair, né? Pois é. É isso, né? Agora veio a crise, os recursos tornaram mais escassos e o establishment brasileiro quer expulsar o povo de novo do orçamento para continuar lá com seus incentivos, subsídios, concessões, vantagens, né? Então a disputa orçamentária é uma disputa social ao mesmo tempo, distributiva, né? Mas o Brasil é um caso muito particular, eu acho, sabe? Não dá para... O que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, que a gente estava tentando descrever antes, é diferente, porque no Brasil, no período em que a direita populista estava ganhando espaço na Europa e nos Estados Unidos, houve um longo reinado de uma espécie de social-democracia com o Lula e com a Dilma. Embora o partido que ganha, que no Brasil carrega o nome social-democrata, seja o PSDB, na realidade a social-democracia está muito mais associada ao PT, no meu entender, na realidade. Claramente, né? O PSDB é uma espécie de nova UDN, né? Muito mais do que uma social-democracia. No Brasil tudo é complicado, tudo é complexo, né? Muito bem. Obrigado, Paulo. Foi uma satisfação estar aqui com você. Um prazer.